Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Aqui, nesse local, no Monte dos Guararapes, aconteceram duas batalhas decisivas para a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654, depois de 24 anos de colonização particular dos empresários da Companhia das Índias Ocidentais com aval dos Estados Gerais holandeses. Para entender os eventos que levaram à partida, no entanto, é preciso a gente compreender o contexto da chegada. Após sucessivas tentativas de invasão e sequestro das terras do norte do Brasil desde o início do século XIX, a Companhia das Índias conseguiu se estabelecer no litoral a partir de 1630, sem muito interesse aparente em explorar o interior do país. Com os portugueses foi diferente. Eles invadiram essas terras mais de 100 anos antes dos holandeses e desde 1530 se embrenharam pelo continente adentro, explorando as riquezas naturais, mas mantendo um certo nível de convivência com os povos indígenas, aprendendo com eles a sobreviver nesse novo mundo para os europeus, que para nós aqui mesmo era só mundo. Eles invadiram essas terras mais de 100 anos antes dos holandeses e desde 1530 se embrenhavam o continente adentro, explorando as riquezas naturais, mas mantendo um certo nível de convivência com os povos indígenas, aprendendo com eles a sobreviver nesse novo mundo para os europeus, porque aqui para nós era só mundo mesmo. Um desses aprendizados foram as táticas de guerras utilizadas pelos povos originários brasileiros nos conflitos étnicos. Para compreender as técnicas que o inimigo indígena utilizava contra eles, os portugueses fecharam vários acordos com chefes de grupos locais em troca de proteção e socorro militar quando necessário. Os holandeses, por sua vez, também firmaram acordos com lideranças indígenas que tinham como inimigas as outras nações aliadas dos portugueses. Ou seja, na guerra entre portugueses e holandeses, havia indígenas lutando em ambos os lados. Mas a diferença entre um colonizador e outro é que os primeiros aprenderam a travar a chamada Guerra Brasílica, que incluía atacar o inimigo por meio de emboscadas, dispersões rápidas das tropas, agilidade e mobilidade em combates e iniciativas individuais. Em 1645, teve início a Restauração Pernambucana, sequência de batalhas entre portugueses e holandeses pelas terras do norte do Brasil, em conflitos que se arrastaram até 1654. De um lado, um exército holandês, que também contava com negros e indígenas entre as tropas, só que era bem mais municiado e numeroso. Contra, do lado português, um conglomerado de combatentes cooptados de gente da terra, indígenas e escravizados. Apesar da inferioridade numérica e do poderio bélico superior do inimigo, as tropas restauradoras eram animadas pela independência recente de Portugal com o fim da União Ibérica, período em que portugueses eram governados por reis espanhóis de 1580 a 1640. Outra ideia que animava as tropas era a suposta superioridade religiosa, já que eram católicos defendendo sua fé contra os protestantes holandeses e, claro, sonhando com as recompensas sociais, fossem elas as alforrias, no caso dos escravizados, as financeiras, a partir dos saques e espólios de guerra, e as políticas, rendendo cargos e melhores patentes militares para os grandes líderes. Portugal e Holanda tinham interesses políticos e econômicos semelhantes, enquanto ambas as nações lutavam para que a Espanha reconhecesse suas independências no século XVII. Mas aqui no Brasil, estavam em jogo também os interesses da nobreza pernambucana do açúcar, que mesmo sem socorro da coroa portuguesa, investiu na guerra contra os holandeses. É claro que o monarca português Dom João VI não achou nada ruim o povo brasileiro lutar em seu nome, evitando o mal-estar diplomático na Europa. Foi o que aconteceu. Os ricos ligados ao açúcar financiaram sozinhos a expulsão dos inimigos holandeses, para, no fim das contas, presentear o rei português com a unificação do Brasil. Para a gente, foi só uma troca de colonizadores. De volta à Guerra Brasílica, essas técnicas já tinham sido utilizadas contra os holandeses no início da ocupação, entre 1630 e 1635, quando os portugueses tentaram resistir à chegada dos invasores. 10 anos se passaram e a aparente paz na colônia chega ao fim. As divergências políticas começam a fervilhar e em 1645 se inicia um novo movimento, dessa vez o de restauração. Um holandês chamado Michel van Gogh, contemporâneo da primeira Batalha dos Guararapes, em 1648, narrou que as tropas indígenas eram, abre aspas, ligeiras e ágeis por natureza, de modo que atravessam e cruzam os matos e brejos, sobre os morros tão numerosos aqui e descem-nos, tudo isso com uma rapidez e agilidade verdadeiramente notáveis, fecha aspas. Hoje, no século XXI, ao visitar o Monte dos Guararapes, no atual município de Jaboatão dos Guararapes,
o visitante encontra uma calmaria verdejante que contrasta com o cenário de guerra de 4 séculos atrás. No local, há um mirante, administrado pelo Exército Brasileiro, e é possível a visita guiada por um militar disposto a contar como os holandeses, em superioridade numérica, foram derrotados por luso-brasileiros. Por 2 vezes, eles se enfrentaram nesse local, sendo a primeira em 1648 e a segunda em 1649. Os holandeses perderam cerca de 1.000 homens e os sobreviventes se encastelaram no Recife, resistindo por mais 5 anos até a rendição definitiva em 1654.